Aí você fala, né, velho, fião? Vê aquele velho de barba branca enchendo o saco com esse rap das décadas de 90, início do ano 2000. É sempre o mesmo rap. Agora é GOG, fogo no pavio. Nunca ouvi falar em GOG, né? Você vai falar pra mim. É, fião, tá certo, tá certo, tá certo. É, e vamos aí na parada. Grande GOG. É, no pavio, povo no pavio, fogo no pavio. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Mas eu não vim falar disso, eu vim falar agora que a imprensa, né? Aí a Rede Globo hoje no jornal, acho que Jornal Hoje, não me lembro mais, falou sobre a ida, foi ontem, não me lembro mais também, a ida da TPI, de uma comissão da TPI da Ucrânia para ver o que está acontecendo. Vamos por partes aí, filhão. Primeiro, o que é TPI? TPI, na realidade, é o Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, já foi chamado de Tribunal de Haia. Na realidade, sempre foi desejo, dentro das Nações Unidas, criar um tribunal de âmbito internacional. Geralmente, então, o TPI, para quem não sabe, ele foi instituído em 2002, mas já na década de 90 criava-se também outro TPI, que era o Tribunal Penal da ex-Iugoslávia, onde alguns indivíduos como Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic foram condenados por esse tribunal. Se não me falha a memória, Slobodan Milosevic morreu de infarto, não aceitando o Tribunal Penal que foi criado. Então, a função desse tribunal é ser atuante contra crimes de guerra, genocídio, crimes, né, crimes em massa, a situação toda, crimes ambientais de grande monta que possam influenciar o planeta, aquela coisa toda. E agora vamos aos questionamentos, né, filhão? Porque sabe como é que é, né? Em 2002 foi instituído aquela coisa toda, e aí você só vê, o senhor só vê pessoal da América Latina, do Oriente Médio, da Ásia, né? Do Oriente Médio e África, sentando nos bancos, excetuando, logicamente, do TPI, excetuando lá o Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, que nós queremos dizer que os Balcãs fazia parte da ex-Iugoslávia. A palavra eslavo vem de slave, slave significa escravo, era um termo jocoso que era usado pelos europeus ocidentais, referindo-se àqueles do leste europeu, ok? Mas vamos aí por algumas coisas que eu só queria entender, não vou aqui querer fazer com você, não, eu só quero entender a primeira situação. Porque o TPI é formado por 120 países, tá? Algumas nações podem ou não aceitar os seus cidadãos sendo julgados pela TPI. Mas eu queria que me respondesse uma coisa: por que as 5 nações que deram origem ao TPI, inclusive, que falaram, não, tem que se criar um tribunal desse para evitar crimes de guerra, como aconteceu com o nazismo, que foi um holocausto e tal, por que esses 5 países, Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido, 3 países capitalistas e 2 ex-países socialistas ou socialistas, eles não aceitam que nenhum cidadão seu seja julgado pela TPI? Ou seja, se o presidente americano, ou o presidente inglês, ou o presidente francês aprontasse das boas, não seria julgado pelo Tribunal Penal Internacional, assim como a Rússia e a China também não aceitam. Mas há pouco tempo atrás colocaram o presidente Bolsonaro para ser, né, para ter TPI. Não vou entrar no mérito, mas eu queria que alguém me respondesse por que então esses 5 países não aceitam e o resto é obrigado a aceitar, que são os membros ali. Ah, mas não é obrigado a aceitar então. Mas se você não aceita, filhão, existe uma coisa chamada retaliação, tá ligado? E a retaliação é pesada. Vocês estão vendo o que estão fazendo com a Rússia, eu vou fazer com a Rússia. Agora vamos lá. Como já colocamos em vídeo passado, somos totalmente contra essa guerra insana. Toda guerra é uma guerra insana. Toda guerra é uma guerra insana. É a busca de poder, busca de recursos, né? O Lebensraum, espaço vital, etc, etc, etc. O que você quiser. Pressão demográfica do feudalismo que jogava o pessoal para as cruzadas, etc e tal. Então é insana. Então somos contra, logicamente, a invasão da Rússia. Mas eu queria fazer algumas perguntas.
Talvez você possa me responder melhor do que eu, sei lá. Fala-se tanto de direitos humanos, mas nos Estados Unidos de 1950 a 57 nós tivemos o macartismo, que foi a caça às bruxas, entre aspas, a caça aos comunistas, que eram as famosas bruxas. Houve perseguições de artistas. O próprio Ronald Reagan, ele era um maior X9, tanto é que se transforma em presidente e é um X9 danado lá desse regime. Muitas pessoas foram presas sem que houvesse realmente provas cabais para o julgamento, algumas condenadas à morte por espionagem. Vai pesquisar isso. E aí? Mas tá bom, vamos lá. Os massacres que aconteceram em Angola e Moçambique por Portugal, os massacres que aconteceram na Argélia, na famosa Guerra da Argélia, quando aconteceu a revolta dos Pied Noirs, que eram os argelinos que se revoltaram contra os pés negros, que eram os franceses, e aí os franceses responderam massacrando os argelinos. E aí, quem que viu isso? Israel e Palestina, em 1987, na primeira intifada, quando os jovens palestinos nos territórios ocupados atacaram com pedras, Israel respondeu com tanques de guerra e armamento pesado. Está até hoje na ONU, ninguém respondeu nada por isso. Mas tá bom. Ah não, mas Pinochet foi preso, né, professor? Pinochet foi preso lá pelo González. Em 96, González pediu por crimes de guerra na época, e até na época o FHC falou, cada país que resolvesse sua situação, porque foi dentro do país, falando sobre a questão de você, do país, julgar os seus líderes. Mas tá bom, vai. Alguém por acaso, o Tribunal Penal Internacional foi, por exemplo, em Guantánamo? Não Guantánamo cubana, porque Guantánamo já pertence aos Estados Unidos desde o começo do século XX, se você não sabe. Mas a prisão que fizeram dos terroristas do Oriente Médio, que muitos não tinham provas, e foram presos ali sem provas, e feito algumas torturas com eles, realmente torturas graves. Alguém foi preocupado com isso? Alguém por acaso questionou os militares que vieram aqui no Brasil, principalmente na época do governo militar, e nas dependências da Escola de Sargento das Armas, do ESA, ensinaram alguns sargentos a torturarem com as técnicas de tortura para tirar todas as informações? Cadê a ONU? Mas tudo bem, vamos lá. Estou colocando isso aqui porque também eu posso falar muito bem dos crimes de Stalin, do processo de Moscou, que levou muitos caras presos ali, que foi uma brutalidade muito grande. A transferência para os arquipélagos gulags, que eram prisões siberianas, isso foi feito pela Rússia. Assim como Mao Tse Tung criou a Guarda Vermelha em 1967, depois da Revolução Cultural, que eram os meninos de Mao, que era um bando de cagueta desgraçado. Também danoso. Mas eu estou colocando para você ver que não é só num local que acontece isso, tá? Alguém por acaso julgou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã pelo massacre de My Lai, por exemplo? Onde os americanos entraram e estupraram mulheres, mataram idosos, crianças numa aldeia, e aí um soldado, um piloto norte-americano, vendo aquilo, mandou para cima do próprio exército americano, e depois foi chamado de cagueta pelo próprio exército, recebeu uma medalhinha, mas ficou queimado nas Forças Armadas Americanas? Alguém falou isso? Também não me lembro. Alguém criticou, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos, quando os americanos começaram a interferir aí? Aliás, um dos efeitos colaterais de tanta ingerência americana foi a Revolução Teocrática Iraniana, se você não sabe. Quando a Ayatollah Khomeini assumiu a parada lá, e os americanos fizeram porque fizeram, querendo derrubar o governo de Khomeini. Mas alguém falou, por exemplo, quando os americanos chegaram no Iraque em 2003, entraram no Iraque por uma questão também pessoal, além do petróleo, questão pessoal, porque o Bush pai não conseguiu tirar o Hussein do poder, e o Bush filho vai lá e gasta uma fortuna homérica e arrebentou com a economia americana.
e aí dividiu o Iraque em 3, e aí como efeito colateral surgiu o ISIS, o grupo terrorista. Alguém chegou a falar disso? Pode ter falado, eu não me lembro, de repente a gente não se lembra. Alguém falou, por exemplo, vocês lembram quando o Charlie Hebdo foi atacado? O Charlie Hebdo era um hebdomadário. Hebdomadário é um semanário, para quem não sabe. Hebdomadário significa semanário. Charlie Hebdo, que era feito por artistas até inteligentes, mas altamente sarcásticos, que eles começaram a zoar com Mohammed, o profeta, e com o islamismo. Aí o pessoal, a imprensa do Brasil, grande parte detonou aí com o islamismo, mas aí a Carta Capital e outras revistas de esquerda, a Piauí, se não me falha a memória, a Caros Amigos, disse o seguinte: tudo bem, os caras zoam com o cristianismo, detonam o cristianismo é a religião dominante na Europa. Mas o muçulmano já vai para lá, já é considerado uma sub-raça. E aí eles vão e arrebentam com a questão religiosa dos muçulmanos. Tanto é que a Carta Capital falou, foi lamentável, mas era o que se esperar, um efeito colateral. Então nós estamos colocando aí, filho, porque é fácil você chegar na América Latina, na Ásia. Quando eu falo Ásia, tirando China e Japão. Ásia, chegar na África, chegar até no Oriente Médio, tirando Israel, claro, e falar e fazer o que quiser e falar e acusar de crime de guerra, se os próprios indivíduos que criam as coisas não aceitam que os seus cidadãos sejam julgados pelo TPI, Tribunal Penal Internacional. Então, filhão, vai aí, ó, fogo no pavio, né? Fogo no pavio. Quando você escutar jornais, ler reportagens em revistas, saiba sempre que existem não só dois lados de uma moeda, existem vários lados. A guerra é brutal, independente do lado, não é justificável. É claro que acontece quando acontece o caso do genocídio, como aconteceu na Alemanha, exterminando os judeus, necessário fez aí uma batida de frente a esse processo. Mas as guerras que acontecem hoje, e sempre aconteceram na história, o pessoal diz, ah, professor, mas tem a tecnologia a um preço caríssimo. Um objeto desse, a troca de uma vida humana, para mim seria um preço incalculável. Mas bom aí, o velhão tá indo aí, logo tô indo pro outro lado, filhão, e vocês vão ficando aí com essa parada. Tamo junto, filhão. Da Elvis, e como diz o blog, apoio àqueles que legalizam, legalize já. O que, professor? O arroz e o feijão, porque tá caro pra cacete. E a maconha, professor? Fião, se liga. Se eu fosse comunista, eu falaria que era uma mentalidade pequeno burguesa, tá ligado? É nós que estamos juntos, fião, já Elvis. Fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio.